A paz de Cristo seja com todos vocês. Amém? Hoje eu quero falar sobre como resistir ao diabo. O Senhor diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém, meus amados? Até aí. Você que é cristão, você que é cristã, você que ainda não entregou a sua vida para Cristo, você que está afastado do Evangelho, atente, tenha muita atenção no que você vai ouvir. A palavra do Senhor, Jesus Cristo, nos diz aqui no livro de Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus. Tiago 4, versículo 7. Então, a palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem muitas pessoas do sal. Outros acham que vai ser por meio de descarrego. Não. Para resistirmos o diabo, nós temos que se sujeitar a Deus. Se sujeitar à palavra de Deus, obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. É ter uma vida de obediência à palavra do Senhor. É se submeter ao Senhor. É viver a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus em vosso coração e praticá-la no dia a dia. Se sujeitar a Deus é observar os mandamentos. Jesus ensina a fugir de toda aparência do mal, a não se assentar na roda dos escarnecedores. Jesus ensina a ter uma vida constante de oração, a temer a Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus ensina. Então, quando obedecemos a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele virá sobre nós. E aí você vai entender: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que o cristão vai se sujeitar? Como é que o cristão vai se colocar numa situação para que o diabo venha resistir? Para que você venha resistir o diabo, se a sua vida está vazia? Certo? Como é que eu vou resistir ao diabo se o Espírito Santo não está em mim? Se eu não estou obedecendo a palavra do Senhor? Se a minha vida não está em concordância com aquilo que Deus diz que eu tenho que fazer? Amém? Eu quero que vocês entendam uma coisa. O diabo, quando olha para a minha vida e para a sua vida, ele não olha isso daqui, ó. Ele não olha a carne. Ele olha o que tem dentro. Ele olha o que tem dentro. Lembra quando Jesus desceu do navio naquela cidade? Eu não me lembro qual cidade é agora. E Jesus desceu daquele navio. Quando Jesus colocou os pés naquela terra, lá longe, veio um espírito maligno na vida de um homem. Um demônio manifestado na vida de um homem. E ele veio até Cristo e se prostrou, se colocou de joelho e disse: por que vieste nos atormentar antes da hora? Aquele espírito maligno que estava na vida daquele moço, ele viu o que estava dentro de Cristo, o Espírito. Ele não viu a carne de Cristo, ele viu o Espírito. E ele foi obrigado a se sujeitar. Porque aquele que estava diante dele era maior. Eita glória! O Espírito que estava em Cristo era maior do que o Espírito que estava na vida daquele moço. Entende agora? Então a palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando eu me sujeito à palavra, o Espírito Santo de Deus, ele habita na minha vida. E aquele demônio, as tentações, o diabo, que me vencia pela carne, já não vai vencer mais. Por quê?
Porque eles vão olhar para a minha vida e vão ver que dentro da minha vida, dentro de mim, existe um espírito que é maior e que pode dominá-los. E por conta disso eles têm que fugir. Entende? Isso aqui é muito sério, meus amados. Por que muitos irmãos estão caindo no pecado? Por que muitos irmãos estão cedendo à tentação? Porque não se submetem à palavra de Deus. Não se sujeita à palavra de Deus. Vive uma vida de fachada, uma vida cristã de fachada. Vive uma vida de aparência diante de Deus. Ei, o diabo conhece a minha vida. O diabo conhece a sua vida. O diabo, ele sabe quem se sujeita e quem não se sujeita a Deus. Ele sabe. O diabo sabe quem vai derrubar. Ele sabe. Lá em 1 Pedro diz o que é a palavra? Sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, buscando quem possa tragar com grande ira. E quem é que o diabo busca tragar? Aquele crente que não se submete à palavra de Deus. Aquele crente que não se põe em obediência à palavra de Deus. Aquele que não vive a palavra de Deus. Aquele crente que vai só para os cultos, senta no banco, levanta as mãos e dá glória a Deus, aleluia, mas não tem uma vida com Deus. E aí, quando as tentações vêm, quando os banquetes de Satanás vêm, ele não tem força para resistir. Ele cede. Cede ao adultério, cede à mentira, cede à prostituição, à pornografia. Vai ceder. A masturbação vai ceder. Então isso aqui é muito sério, meus amados. O diabo tem derrubado a muitos e vai derrubar ainda. Aquele que não vigiar vai cair. A palavra de Deus é bem clara. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Essa palavra aqui não é para o ímpio. Essa palavra aqui não é para o incrédulo. Essa palavra aqui é para a igreja. É para você que se diz ser homem de Deus, mulher de Deus. Essa palavra aqui é para você que se diz ser cheio do Espírito Santo. A palavra aqui é para você. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Amém? Porque há tempos atrás eu conhecia essa palavra, mas não estava praticando. E por conta disso eu não resistia o diabo. Eu não tinha força. Porque eu não estava obedecendo a palavra de Deus. Mas houve um dia que o Senhor me despertou, abriu os meus olhos espirituais. E eu pude compreender essa palavra. Que para mim vencer as tentações, o pecado, os desejos infames da carne, para mim resistir ao diabo, eu teria que obedecer a Deus. Vocês pensam que a vida dos apóstolos foram fácil? Vocês pensam que a vida dos discípulos foram fácil? Vocês pensam que a vida dos profetas da antiguidade, os profetas maiores, os profetas menores foram fácil? Vocês pensam que a vida daqueles, os quais a Bíblia não relata, os irmãos e as irmãs em Cristo, no anonimato, foram fácil? Não foi. Você acha que para Cristo foi fácil estar aqui na terra 100% homem? Cristo sentiu os mesmos desejos que nós, querido. Cristo sentiu as mesmas vontades. Tanto é que no deserto, o diabo levou Jesus a um pináculo, a um alto monte, e mostrou todas as glórias, riquezas, desejos carnais, para que Cristo se prostrasse, se dobrasse os seus joelhos diante dele e o adorasse. E Cristo rejeitou, porque quem estava dentro dele era maior do que o tentador. Eita glória! E o diabo fugiu da presença dele. Mas hoje, muitos crentes, ao invés de resistir, como Cristo resistiu, pelo Espírito, pela obediência a Deus, estão cedendo. Porque as suas vidas não estão em concordância com a palavra da verdade. Muitos crentes estão vivendo suas vidas de qualquer maneira, relaxadamente, mas não estão se sujeitando a isso aqui, ó. A palavra de Deus. E por isso tropeçam e caem. Como eu disse, o diabo, ele conhece a cada um de nós. Não adianta.
Você pode enganar um homem, eu posso enganar um homem, mas o diabo ele observa nossos passos. Isso aqui é muito sério, meus amados. É uma palavra de alerta. É uma palavra para você observar a sua vida espiritual com o Senhor. Você que tem caído nos mesmos pecados. Ah, irmão Luiz, eu não tenho força. Eu tento, mas eu caio no mesmo pecado. É porque a sua vida não está em obediência ao Senhor. Você não está se submetendo a Deus, você está se submetendo ao pecado. Você está se submetendo às tentações. Você está se submetendo ao diabo. A palavra do Senhor diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado, é servo do pecado. E aqui Jesus está trazendo uma palavra para nossas vidas, para a igreja, de como resistir às tentações, de como vencer, de como resistir o diabo. Entenda uma coisa, pela força do nosso braço, pela carne, nós não poderemos dizer não para Satanás, para o diabo. Não. Mas se a nossa vida estiver em obediência à palavra de Deus, sujeita a Deus, o Espírito Santo nos dará força para resistir às tentações e ao diabo. Amém? Então nessa hora, meus amados, eu quero chamar a atenção para todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, você que vai ouvir. Não é mais tempo de ceder à tentação. Não é mais tempo de viver uma vida cristã de fachada. Não é mais tempo de dizer que é crente só da boca para fora. Mas é tempo da igreja se sujeitar à palavra de Deus, à Bíblia. Porque o diabo, ele teme. O diabo não teme movimentos, pula-pula. O diabo não obedece àquele que fala em línguas estranhas. O diabo não foge daquele que sapateia. O diabo não foge daquele que usa roupão, túnicas até os pés. O diabo não se intimida com aquele que tem um microfone, gravata, paletó. Não. O diabo ele foge da presença do homem e da mulher que se sujeita a Deus e a sua palavra. Eita glória! São desses que o diabo foge. Ele é obrigado a fugir, porque dentro dessa, a presença de Deus habita. Amém? A presença de Deus habita. Então, meus amados, é tempo de vencer, de resistir ao diabo. Até quando você vai ceder ao pecado? Até quando você vai ceder à tentação de Satanás? Até quando? Até quando? No livro de Daniel, a palavra diz, Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os banquetes do rei. Ou seja, Daniel colocou no seu coração. Daniel não queria se contaminar com aquelas comidas, porque era sacrificado a demônios, a ídolos. Porque ele estava na Babilônia, um povo pagão. Amém? E Daniel, ele escolheu não se contaminar. Mas por que Daniel não se contaminou? Porque Daniel se submetia à palavra de Deus. O profeta Daniel obedecia a palavra de Deus e o Espírito do Senhor era com ele. Então todo aquele que se submete, se sujeita à palavra de Deus, o Espírito Santo será com ele. Isso é fato. E por isso que o diabo tem pelejado para fazer com que a igreja não ore. Por isso que o diabo tem pelejado para fazer com que a igreja tropece, não observe os mandamentos. Porque Jesus disse uma certa vez: errais por não conheceres as Escrituras, porque nelas contém o poder de Deus para a vida eterna. Então, nós temos que observar a palavra de Deus. Nós temos que vivermos a palavra de Deus. O diabo está aí, os demônios estão aí, com banquetes, manjares. A pergunta é, hoje,
O que você escolhe? Resistir ao diabo pelo poder de Deus ou ceder ao diabo? A escolha é tua, meu irmão. A escolha é tua, minha irmã. Jesus está mostrando o caminho. Jesus está mostrando o que eu e você devemos fazer. Se sujeitar a Deus, obedecer a Deus, viver para Deus, sermos homens e mulheres de Deus verdadeiramente, com as nossas vidas baseadas na palavra. Não podemos dar brecha para o adversário. Tem um monte de crente fraco caído à beira do caminho, porque escolheram ceder ao pecado, escolheram ceder às tentações. O diabo está aí, ó, pronto para tragar. E esse não é tempo mais disso, meus amados. É tempo de buscar a Deus. É tempo de se encher do Espírito Santo. É tempo de matar a carne e fortalecer o Espírito em Cristo. Não é mais tempo de viver nas carnalidades, nos desejos, nas vontades, não. Não é tempo, igreja. Não é tempo. A qualquer momento a trombeta vai tocar. Jesus Cristo está voltando. E se naquele grande dia Cristo te encontrar cedendo às tentações, e se naquele dia, quando o anjo tocar a última trombeta e você estiver preso no pecado, e você não vai subir, querido. Você não vai subir, querida. Ah, irmão Luiz, mas eu não consigo. Ah, irmão Luiz, mas a minha carne é fraca. Isso é inadmissível. Porque Jesus deixou a palavra, deixou o poder, deixou a unção, deixou o Espírito Santo aqui na terra. Mas devemos buscar. Não pense você que você vai subir de mão dada com o pecado, porque você não vai. Não pense você que você vai subir no arrebatamento cedendo às tentações, porque você não vai. Não pense você que você vai subir no arrebatamento, nessa vida que você está vivendo promíscua, mentirosa, enganosa. Você não vai. Enquanto você não se consertar com o Senhor e não se sujeitar à palavra de Deus, viver o Evangelho. Ah, irmão Luiz, mas eu nasci no lar cristão. Ah, irmão Luiz, mas meu pai é pastor, minha mãe é missionária. Ah, irmão Luiz, mas eu dizimo, eu oferto. Ah, irmão Luiz. Escute. Quer subir no arrebatamento? Quer encontrar com Cristo nos ares? Escute. Tiago capítulo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti